Sigam-me os bons, e não contavam com minha astúcia são frases que você certamente já ouviu na TV. Os bordões são de Chapolin Colorado, um dos poucos heróis latino-americanos, que completa 45 anos de sua primeira exibição na TV nesta quinta-feira 19. Criação do comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños. De 1929 a 2014, o herói atrapalhado, medroso e mulherengo surgiu 2 anos antes da série mais famosa do humorista, Chaves. A data de estreia de Chapolin foi descoberta por fãs que compram guias de programação de TVs mexicanas dos anos 1970. Somente assim foi possível saber quando foi ao ar o primeiro episódio do herói, já que Televisa e SBT informam apenas o ano de lançamento, 1970. Chapolin começou como um quadro do programa Los Supergenios de La Mesa Quadrada, inédito no Brasil. Apesar do figurino e cenário toscos, o programa elevou a audiência da Teen Televisión Independente de México e ganhou horário próprio em 1973, com episódios de 30 minutos, assim como Chaves, quando a emissora uniu-se ao telesistema mexicano, formando a rede Televisa. No Brasil, Chapolin, também chamado por aqui de Polegar Vermelho, e Chaves estrearam no SBT em agosto de 1984. Atualmente o herói está fora do ar. No México, a Televisa produziu 48 episódios da primeira temporada do desenho animado Eu Chapolin Colorado. Sabia que Chapolin Colorado quase foi verde? E que Chapolin é um inseto comestível no México? O herói também já insinuou que era filho de Lois Lane, a amada de Clark Kent, Super-Homem. Lista 10 curiosidades sobre o personagem e a série. Chapolin e a Guerra Fria. Bolaños costumava relembrar acontecimentos e personagens históricos em seus programas, como a queda de Napoleão Bonaparte, a história de Cleópatra e a Guerra de Secessão. Em um episódio inédito no Brasil, um soviético quer obrigar uma camponesa a se casar com ele. A moça chama por Chapolin, mas quem aparece é Super Sam, Ramon Valdez, sátira ao Tio Sam norte-americano. A disputa dos dois foi ao ar em 1973, em plena Guerra Fria. Ferimento real antecipou o fim. Bolaños decidiu terminar com Chapolin em 1979 após se machucar de verdade em uma cena em que atrapalhava uma construção e cortou o supercílio ao tropeçar em uma parte do cenário. Nos episódios seguintes, usou um tapa-olho igual ao de um pirata para esconder os pontos no rosto. O comediante, na época com 50 anos, achou arriscado continuar interpretando o super-herói e decidiu encerrar o programa. Despedida? Nem tanto. Semanas após o acidente, Bolaños gravou o episódio de despedida de Chapolin, em que relembra momentos da série com os atores interpretando eles mesmos. No final, Bolaños, vestido de Chapolin, agradeceu a equipe técnica e todo o elenco, inclusive Carlos Villagrán e Ramon Valdez, que tinham deixado o programa. Apesar de ter anunciado o fim do personagem, Bolaños voltou a gravar em 1980, dentro do programa Chespirito até 1992. Filho de Lois Lane, em um episódio de 1989. O herói revelou a origem de seu nome. Chapolin veio do padrinho, que estudava insetos. Chapolin, como já foi dito, é um gafanhoto. Colorado é o sobrenome de seu pai. Já o sobrenome da mãe é, segundo Chapolin, Lane. Perguntado se era o mesmo de Lois, Chapolin deu a entender que era filho da namorada de Clark Kent, o Super-Homem. Rivalidade com heróis americanos. Patriota, Chapolin defende que seus protegidos não precisam de heróis importados, em referência a Super-Homem e outros personagens norte-americanos. Por ser atrapalhado, entretanto, é zombado por quem o chama para pedir socorro. Ele já ouviu de uma vítima que teria sido melhor chamar Batman. Chapolin respondeu insinuando a sexualidade do rival. Em primeiro lugar, Batman não está porque está em lua de mel com Robin. Chapolin é comestível. Chapolin, nome original do herói, é uma espécie de gafanhoto muito apreciada pelos mexicanos, que comem o inseto frito ou refogado em diversos pratos. Roberto Gómez Bolaños teve a ideia de representar o personagem como um ser pequeno e quase inofensivo, o que Chapolin costuma aparentar nos episódios. Fraco, o herói assume ser medroso, porém enfrenta seus medos e muitas vezes consegue superá-los. Chapolin verde, o Chapolin Colorado, quem diria, quase foi verde. Bolaños criou o herói como Chapolin Justiceiro, e queria que o uniforme dele fosse esverdeado. Entretanto, o encontrou na emissora mexicana onde trabalhava tecidos de apenas 4 cores.
preto, muito fúnebre, branco, prejudicaria a iluminação, azul, impróprio para os defeitos especiais criados no chroma key, e vermelho, que acabou sendo a opção escolhida. Chapolin substituiu piadas incorretas. Bolanhos criou Chapolin após ter eliminado o programa La Mesa Quadrada, em que um professor, um médico e um bêbado tiravam sarro de temas da atualidade com trocadilhos e piadas politicamente incorretas, como os programas brasileiros Caceta Planeta e CQC. Uma brincadeira com o cineasta Emílio Fernandes foi a gota d'água para o comediante, que diminuiu cada vez mais o tempo do humorístico e aumentou de Chapolin. Pioneiro no exterior, El Chapulín Colorado foi um dos primeiros programas mexicanos exportados para o resto do mundo e abriu as portas para outros produtos locais, como as famosas telenovelas. O Herói, ao lado de Chaves, foi exibido em mais de 100 países e traduzido para mais de 50 idiomas. Ainda é transmitido em dezenas de países da América Latina, mas atualmente está fora do ar no Brasil. Em Marte, antes de Matt Damon viajar pelo espaço em Perdido em Marte, Chapolin Colorado já tinha visitado o planeta vizinho em 1981, dentro do programa Chespirito. Na história, o herói ajudou 2 astronautas a se comunicarem com a Terra. No Brasil, o SBT transformou os 2 episódios especiais em filme, Aventuras em Marte, com raríssimas exibições. E essas foram algumas curiosidades sobre o nosso herói atrapalhado favorito, o Chapolin. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Curiocat para mais conteúdos incríveis como esse. Ah, e comenta aí embaixo qual é o seu episódio favorito do Chapolin. Estamos curiosos para saber. Nos vemos no próximo vídeo. Não contavam com a minha astúcia. Até lá!